UPAC, né? Então, o nome de uma substância, fazendo relembrança aí lá do ensino médio, né? O nome de uma substância de cadeia aberta é formada pela união de 3 componentes, cada um deles indicando uma característica do composto. O primeiro é o prefixo, indica o número de átomos de carbono na cadeia. O intermediário indica o tipo de ligação entre os carbonos. O sufixo indica a função a que pertence o composto orgânico. Veja resumidamente os compostos base na nomenclatura de um composto orgânico. A gente vai ver, né, de forma separada essas outras funções. Aqui eu só destaco a que é de interesse no momento, que são os hidrocarbonetos. Então, para dar nome ao prefixo desses prefixos, né, é claro que aqui no ensino superior esses prefixos aumentam, porque a gente vai tratar de estruturas maiores, né? Saber que se a substância é saturada, o intermediário ou o anfixo é an, se tem uma dupla ligação é en, se tem duas duplas ligações é dien, se tem 3 duplas ligação é trien, né? Se tem uma tripla é in, se tem 2 triplas é diin, se tem 3 triplas é triin, né? Uma dupla e uma tripla em in, né? E o final do nome do composto termina em O, né? Todos os hidrocarbonetos, né, o final dele é terminado na letra O, né? E o grupo funcional é carbono e hidrogênio, né? Então, carbono e hidrogênio é o que caracteriza essa função de hidrocarbonetos, né? Aí aqui eu tenho as regras de como dar nome, né? Para a nomenclatura de alcanos ramificados, né? E isso vai servir para as outras nomenclaturas, né? O meu foco aqui não é trabalhar a nomenclatura com vocês, é que vocês tenham pelo menos o entendimento só o entendimento dessa nomenclatura, né? De alcance são usadas as seguintes regras da IUPAC, né, aprovada em 1779. A IUPAC ela vem reformulando as suas ideias, né? Então, já em 2013, acredito que foi a última reunião, eles já reformularam as regras, os livros ainda não foram atualizados para essas novas regras, mas eu acredito que em breve serão atualizados. Então, por isso que o meu foco não é na nomenclatura, né, porque há sempre essas mudanças ocorrem, né, elas não são fixas. Então, para dar nome aos compostos, tem a regra 1, que é determinar a cadeia principal e seu nome, né? Então, preciso determinar essa cadeia principal. E quem é a cadeia principal? É a maior sequência contínua de átomos de carbono, não necessariamente representada em linha reta, não precisa ser uma linha reta, né? Regra 2, reconhecer os radicais, daqueles radicais que a gente falou, né? E dar nome a eles. Regra 3, numerar a cadeia principal de um modo que se obtenha os menores números possíveis para indicar a posição dos radicais. Para tal, numera-se a cadeia principal nos 2 sentidos, né? A regra 4, quando houver mais de um radical no mesmo tipo, seus nomes devem ser precedidos de prefixo que indicam suas quantidades, né? Então, se eu tenho 2 radicais é di, se eu tenho 3 radicais é tri, se eu tenho 4 é tetra, se eu tenho 5 é penta e assim por diante. E a regra 5 diz que quando houver 2 ou mais radicais de tipos diferentes, seus nomes devem ser escritos em ordem alfabética, né? Há algumas regras que mandam escrever em termos de complexidade do radical, mas aqui pede para ser escrito em ordem alfabética. Os prefixos sec, tess, di e tri não são considerados para efeito de ordem alfabética, então é bom ficar ligado nisso, que esses prefixos aqui, ele não interfere na ordem alfabética, né, do nome do radical, né? Por exemplo, se eu tenho o sec butil, né, o que vai contar é o nome do radical, que é butil, e não o prefixo sec, né? Alquenos, alquinos e dienos, né? Para estabelecer a nomenclatura desses hidrocarbonetos, segue-se basicamente as mesmas regras utilizadas para os alcanos, né? E também os compostos oxigenados, os compostos nitrogenados, que também nós vamos ver, seguem as mesmas regras. Há a diferença, né? A diferença fundamental consiste na presença da insaturação, né? Quando eu trato desses compostos aqui, alquenos, alquinos e dienos, que deve obrigatoriamente fazer parte da cadeia principal. Assim, a numeração da cadeia principal deve ser feita a partir da extremidade mais próxima da insaturação, de modo que ela apresente os menores valores possíveis, né?
Quando tiver os grupos funcionais, oxigenados e nitrogenados, eles serão, né, a ordem de prioridade para essa numeração. Fiquem ligados nisso, né? Então aqui eu tenho alguns exemplos, né, de ciclanos e aromáticos, né? Os ciclanos, a regra são as mesmas, considerando a quantidade e a posição dos radicais, né? Quando o anel apresenta um único radical, não há necessidade de indicar sua posição. Então aqui eu tenho uma estrutura fechada com 3 átomos de carbono e um radical, CH3. Então qual é o nome desse composto? O nome desse composto é metil. Ou seja, uma estrutura fechada, ciclo. A estrutura fechada só tem 3 átomos de carbono próprio, só tem ligações simples nessa estrutura fechada, e o final de hidrocarboneto O. Então o nome do composto é metilciclopropano. Quando existirem 2 ou mais substituintes em carbonos diferentes de um do anel, a numeração deve indicar-se segundo a ordem alfabética e percorrer o anel, a fim de obter os menores números para os outros radicais. Né? Então, aqui eu tenho metil, aqui eu tenho metil, por isso que é interessante você saber, né, esses radicais. 2 átomos de carbono metil, 1 átomo de carbono metil. A numeração tem que seguir a ordem alfabética, né? Então aqui vai ser primeiro o metil, depois o metil, porque o E, né, vem primeiro no alfabeto do que o M, né? Então aqui vai, como é que vai ficar o nome desse composto? 1 etil, em ordem alfabética, 2 metil, ciclo, porque é uma estrutura fechada, but, porque tem 4 átomos de carbono, porque só tem ligações simples nessa estrutura fechada, e o final de hidrocarboneto O. Se no mesmo carbono do anel existirem 2 radicais, a numeração deve iniciar-se por ele, né? Então já não é mais a ordem alfabética, que é quando tem radicais, né, diferente. Agora, se os radicais forem iguais, né, e em quantidade maior na estrutura, então a numeração deve começar por aqueles radicais que estão mais próximos, né, e iguais, né? No caso aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser uma estrutura fechada, né, um pentágono, né? Então aqui, como é que vai ficar o nome? Aí o nome é em ordem alfabética. 3-etil, 1,1-dimetil, di, por que di? Porque tem 2 radicais metil. Então vai ser o di, né? MET, porque os radicais são formados de um carbono. O final de todo radical é il, então por isso 1,1 dimetil. Pente, porque a estrutura fechada tem 5 carbonos. As ligações são simples dentro da estrutura. O de hidrocarboneto, né? Então essas são a nomenclatura desses compostos. Agora, quando eu tenho compostos aromáticos, né, que tem ramificações, aqui não é necessário, como tem só um radical, não é necessário a posição, né? Então o nome desse composto é um metilbenzeno ou tolueno, então por isso que eu não quero trabalhar muito a questão da nomenclatura, a gente vai trabalhar mais o conhecimento estrutural, né, e saber o que isso tem de interferência, né, dentro de uma célula viva, e no caso a célula que nós vamos estar mais estudando é a célula vegetal. Quando há 2 radicais iguais, né, a numeração vai seguir a ordem horária, né, se esse radical estiver nesse sentido, né. Veja que a mesma coisa ocorre com esse outro exemplo e com esse outro exemplo, né. Então aqui o nome desse composto é 1,2, né, dimetilbenzeno. Aqui já vai ser 1,3 dimetilbenzeno e esse outro já vai ser 1,4 dimetilbenzeno, né? O importante é que esses nomes eles têm nomes definidos dentro da química, né? Nem sempre ele é sistematizado. Então, 1,2 dimetilbenzeno pode ser chamado de orto, né? Então, essa posição que está ligada a esse radical em relação ao tolueno é orto.
Aí o nome continua o mesmo, dimetil, porque tem dois radicais metil, e o nome da estrutura principal da cadeia mista, né, que é o benzeno. Na posição 3, essa posição 3 aqui é chamada de meta, né? Quando eu tenho um radical nessa posição 3, ela é chamada de meta, né? Então, essa distância do carbono 1 até o carbono 3 é chamada de meta. Dimetil, benzeno, continua a mesma coisa. Agora, se a distância for de 1 para 4, eu uso o prefixo para. Aí o nome do composto vai continuar o mesmo, dimetilbenzeno. Aí aquilo que eu estava falando para vocês, né? Quando uma molécula de naftaleno apresenta um radical, este pode ocupar duas posições diferentes, a posição alfa ou beta, né? Então as posições superiores e inferiores a alfa e as posições do lado, tanto do lado esquerdo como direito, é a beta, né? Então quando eu tenho um radical na posição superior aqui, eu tenho alfa metil naftaleno. Quando eu tenho um radical na posição beta, eu tenho o nome do composto como beta-metil naftaleno. Então é isso sobre hidrocarboneto, né? Eu espero que vocês façam atividade de fixação, né? E se preparem porque a nossa avaliação já está chegando, é dia 25, né? Então vamos a obras a estudar.